Oi, gente, tudo bem? Apareci, né? Depois de alguns meses sem postar aqui no YouTube e vim contar pra vocês o que tem acontecido, por que eu sumi, se eu decidi que eu vou acabar com o canal, se esse é o último vídeo, é o primeiro de algum tempo e o último, eu vou contar pra vocês. E o que tem acontecido aqui nessa Europa, né? Eu tava lá na Itália, então eu não tô mais na Itália, a gente mudou e eu vou contar pra vocês pra onde, desde quando e o que vai acontecer daqui pra frente, né? E como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, né, tem coisas que a gente não pode controlar e aconteceu algumas coisas justamente nesse sentido que a gente não consegue controlar. E aí todo um plano que a gente fez antes de sair do Brasil mudou assim completamente por causa dessas coisas que aconteceram fora do nosso controle. E a gente acabou saindo da Itália, mudando para um outro país aqui na Europa e decidindo que a gente vai ficar por aqui mesmo. E o plano não era esse. O plano quando a gente saiu do Brasil era ir para um outro país que não é aqui da Europa, que eu acho que eu também já tinha comentado, só que mudou completamente. Eu vou contar mais detalhado pra vocês. Então, voltando nos últimos vídeos, eu fiz um falando que estava emperrado ali o meu permesso, né, a minha autorização de residência lá na Itália. E também está emperrado ainda, inclusive, esse permesso. E também está emperrado, estava e continua emperrado o passaporte italiano do meu marido, do Bruno. E o plano, quando a gente saiu do Brasil, era ir para o Canadá. A gente tinha traçado todo um plano de fazer a cidadania, passar uns meses na Itália para levantar um dinheiro, né, juntar uma grana, porque a cidadania é um procedimento caro, né? Você gasta para ficar lá sem poder trabalhar. O processo em si a gente não gasta, mas com assessoria, para viver mesmo durante os meses que a gente não pode trabalhar. Apesar de eu ter continuado trabalhando, eu ganhava em real, então era quase que convertia, quase que não dava muita coisa. E o plano era esse, o plano era a gente ir para o Canadá e estabilizar ali no Canadá, né? Ficar por ali pelo Canadá por uns bons anos. E durante esses meses que a gente ficaria ali na Itália, o plano era o Bruno solicitar o passaporte, eu continuar trabalhando pro Brasil, ele trabalhar lá onde a gente estava em Torino, né? No caso que a gente mudou para Torino, e juntar um dinheiro, juntar uma grana e aí ir pro Canadá. Então a gente ficou ali por Torino alguns meses, o Bruno trabalhando, só que a questão do passaporte não ter saído atrapalhou muito a gente, porque os planos era a gente ir pro Canadá lá por fevereiro. E qual visto, né, que a gente iria? O Bruno ia aplicar pro visto de Working Holiday Visa, que é um visto de trabalho, com trabalho e férias, né? Que é permitido, que tem acordos entre alguns países e a Itália é um deles, e até 35 anos. Então o Bruno se encaixava ali. E eu iria como acompanhante, e aí ele arrumando um trabalho lá, eu já poderia aplicar para o meu visto de trabalho também. E tá um caos mesmo em toda a Itália essa emissão de passaportes, não é um caso isolado do Bruno, tem demorado realmente. Só que o caso do Bruno existem outras burocracias por ele ter solicitado passaporte onde não é o estado, né, a província ali de residência dele, não era, então isso adicionou mais uma burocracia que eu nem vou entrar nesse assunto aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E até hoje a gente realmente não sabe se está pronto, porque eles não dão informação pelo telefone, e-mails não respondem, eles não avisam, porque ficou faltando essa burocracia e eles não avisam. Então, assim, a gente não sabe ainda, ele vai lá na Itália ver se ficou pronto. Enfim, principalmente por causa do passaporte, a gente resolveu vir para a Bélgica. A gente resolveu vir, falar, o passaporte não fica pronto, a gente vai para a Bélgica, lá paga um salário melhor, você continua trabalhando lá, eu começo a trabalhar lá. E eu já estava com uma vontade muito grande de trabalhar fora, só que como a gente não ia ficar lá, não tinha intenção de ficar lá, eu teria que... eu poderia, sim, eu arrependo de não ter entrado num curso de italiano, aprendido italiano, mas eu não era um lugar, assim, eu acho que, não sei se deu pra perceber nos vídeos que eu compartilhei algumas coisas com vocês, não era um lugar que me encantava, assim. A Itália é lindíssima, assim, o pessoal é muito acolhedor num certo ponto, simpático,
apesar daquela fama de grosseiro que a gente conhece do italiano, mas quando a gente não leva pro coração, eles são bem ok, assim, são bem gente boa. Só que não era um lugar que eu pensava assim, cara, eu saí do Brasil pra morar aqui, assim, tô encantada, não volto pro Brasil. Não, eu me sentia muito no Brasil, na Itália. E não me entendam mal, eu gosto sim do Brasil, tanto que eu não fiquei na Austrália, eu voltei pro Brasil quando eu fiz meu intercâmbio, porque naquele momento, pesando as coisas, o Brasil para mim era muito melhor, né, pessoalmente falando, que a Austrália naquele momento, na minha situação de vida e tudo. E no momento que é hoje, eu acho que não eu quero uma coisa diferente do Brasil, porque senão eu ficaria no Brasil, porque é mais fácil eu ficar no Brasil perto da minha família, falando a minha língua fluentemente, né, nativa, podendo trabalhar na minha profissão. Então, que eu tenho toda uma experiência perto dos meus amigos, eu sabendo como tudo funciona. Então, seria muito mais fácil eu ficar no Brasil. Então, se eu sair do Brasil, é para realmente viver uma experiência diferente, num lugar diferente, com coisas diferentes. Eu sentia muito que eu estava no Brasil com uma língua diferente lá na Itália, com os mesmos problemas do Brasil, exceto pela falta de segurança. O restante dos problemas eu via que era muito parecido com o Brasil. E talvez alguém que mora na Itália veja isso e não concorde comigo, mas a gente tem que, né, levar em consideração que os contextos de vida são completamente diferentes, as cidades que a gente mora no Brasil são diferentes, a estrutura, né, a forma que a gente cresceu, como estava ali nosso estilo de vida e como estava também nosso estilo de vida na Itália. E aí a gente mudou aqui para a Bélgica. E o que eu tenho achado da Bélgica? É o oposto do que eu sentia na Itália. Eu estou, assim, encantada. Eu sei que eu tô ainda nessa fase de lua de mel com o lugar e provavelmente vai durar pelo menos 1 ou 2 anos. Mas é diferente. Quando eu cheguei na Itália, eu não tive essa sensação de quero ficar por aqui, igual eu sinto aqui. E, como eu falei, né, o nosso plano era ir pro Canadá. Mas quando a gente chegou aqui, assim, na primeira semana, a gente já começou a considerar a possibilidade de ficar por aqui mesmo. E a gente tem gostado bastante. O Bruno também já está trabalhando. A gente está organizando os meus papéis também para eu trabalhar fora. Continuo trabalhando para o Brasil. E esse é um dos motivos do porquê eu sumi também. Lá na Itália, o Bruno trabalhava muito, né? Ficava muitas horas fora de casa. Chegava muito tarde da noite e saía cedo. E eu ficava praticamente sozinha. Então, eu só trabalhava, eu não fazia mais nada assim de interessante. Uma vez ou outra, a gente, quando ele não estava tão cansado, assim, eu também não queria, né, forçar muito, cansar ele mais no dia de folga dele. Mas de vez em quando a gente fazia um passeio, ia comer fora e tudo. Mas a maior parte do tempo eu ficava sozinha em casa. E aquilo foi me desanimando, sabe? Então, eu não tinha muita vontade de gravar vídeo e eu sentia que meio que o que eu queria gravar eu não conseguia ali, porque era um lugar temporário, né? A gente estava vivendo em Airbnb, então era um lugar temporário. Nada ali era nosso, né? Nada ali era meu, então eu não poderia falar coisas para inspirar vocês ou para algo útil mesmo de gerenciamento assim, de tempo ou de casa ou de vida mesmo, porque eu tava assim, minha vida tava completamente instável, né? Sem planos estáveis no futuro próximo. Então eu não conseguia gravar o que eu queria gravar aqui pro canal, porque eu tava vivendo uma coisa completamente diferente. E eu sentia que se eu fizesse isso ia parecer um pouco falso. Ia ser falso, eu falando uma coisa que eu não tô aplicando. E o meu intuito com o canal sempre foi falar sobre coisas que eu aplico no meu dia a dia, minhas experiências passadas, meus aprendizados. E o que eu consegui gravar nesse sentido, eu gravei. E a partir daí eu achei que era bom eu dar esse tempo para as coisas se ajeitarem, para a vida ficar em ordem, para a gente ter certeza onde a gente ia se estabelecer, para a gente ter a nossa casinha, o nosso cantinho, que eu pudesse colocar com a minha cara, do meu jeito, com as coisas realmente que eu acho útil. Então eu sentia que eu tinha que dar essa pausa. Foi por isso que eu dei uma sumidinha. E também para colocar tudo em ordem, porque eu já sabia que a gente não ia ficar na Itália, que a gente ia mudar. Então a gente já ia para um lugar novo, enfim. A gente veio, estamos na Bélgica e não estamos em Bruxelas, e a cidade que a gente tá é pequena, é mais interior, e é um lugar temporário também, uma acomodação temporária. E aí a gente já tá procurando um apartamento pra gente alugar, e como a gente vai ficar por aqui mesmo pelo menos uns bons anos, a gente vai construir, né? Montar esse apartamento do zero, novamente, igual a gente estava fazendo quando a gente saiu do Brasil. Então a gente vai ter que comprar móveis do zero
pela segunda vez, todos os utensílios de cozinha, tudo, porque os apartamentos aqui vem pronto a cozinha, mas assim, eu vou falar pra vocês em outro vídeo. Quando a gente alugar, eu vou fazer um vídeo mostrando o apartamento pra vocês, e enquanto isso a gente tá aplicando pra alguns, já visitou alguns, e a gente tá esperando uma resposta ainda, mas eu vou atualizando vocês. Então é isso, se eu não falei alguma coisa, depois eu volto e falo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais.